Trouxe um tema aqui que está andando na rede social, sobre pré-eclâmpsia. Uma dessas pessoas mais influentes e famosas teve pré-eclâmpsia, colocou na rede social, e aí a gente sabe que sempre isso ajuda, as pessoas têm mais informações sobre uma doença grave. Então eu queria falar um pouco do que é pré-eclâmpsia, quais são os principais fatores de risco e complicações, e aí depois a gente selecionou 3 perguntas para responder aqui para vocês no café sobre esse assunto. Bom, pessoal, o que é pré-eclâmpsia? A pré-eclâmpsia é uma síndrome de pressão alta na gestação, é uma síndrome de hipertensão que acontece só durante a gestação. Então, a paciente não é hipertensa, e ela acaba engravidando, e aí, normalmente, depois de 22, 24 semanas, realmente mais frequente, mais para frente da gestação, a paciente pode ter pressão alta. E essa pressão alta ela é realmente bem perigosa, porque ela causa uma série de complicações. Ela pode, inclusive, fazer a paciente convulsionar, e aí tem uma série de complicações na placenta também. Então, são complicações principalmente para a mãe e para o nenê durante essa síndrome hipertensiva da gestação. Então, o que é pré-eclâmpsia? É uma síndrome caracterizada por pressão alta, e muitas vezes perder proteína na urina. Então, a paciente, para fechar o diagnóstico, ela tem que ter essa escola chamada de proteinúria. É claro que existem pessoas que têm pressão alta que não têm proteinúria. Basicamente, você só muda um pouco o nome ali da classificação, mas a pré-eclâmpsia, ela tem proteína na urina para caracterizar a doença. E quando essa proteína da urina é muito frequente, muito alta, a paciente tem edema também, que não é uma coisa obrigatória para o diagnóstico, mas ela é caracterizada por pressão alta, proteína na urina e edema. É a tríade clássica. A gente tinha um professor que estudava muito ali, tem um amigo meu que estuda muito pré-eclâmpsia. Ele fala que os pacientes têm faces de pré-eclâmpsia. Você olha, ela é demasiada, você consegue ver que ela tem uma síndrome hipertensiva ali da gestação. Existem vários fatores de risco, né? A primeira gestação, por exemplo, a primigesta, a primiparidade, ou seja, ter um novo pai, e idade avançada, ou seja, ser hipertensa anterior, ou ter uma pré-eclâmpsia em outra gestação. Esses são todos fatores de risco. E as principais complicações realmente são o não crescimento do feto, e as complicações maternas, muitas vezes até com AVC ou coisas muito graves. Então é realmente uma síndrome muito perigosa, tá bom? Vamos trazer as perguntas, a gente falar um pouquinho mais sobre a pré-eclâmpsia para vocês. A primeira pergunta é o seguinte: o que fazer em caso de primeiros socorros estando longe de uma unidade de saúde? Ou seja, você não está em lugar nenhum, você não está na UBS, você não está no hospital, você sabe que a paciente está tendo pré-eclâmpsia. Pessoal, a primeira dica que eu posso dar, assim, você pode usar remédios para pressão, para baixar um pouquinho a pressão, mas o quanto mais rápido você chegar no pronto-socorro, melhor, né? Porque existem desfechos e a paciente pode convulsionar. Então, ir rapidamente procurar ajuda de saúde é a principal orientação que eu posso dar para vocês. Muitas vezes você não pode nem abaixar tanto a pressão da paciente, tomar 2, 3 remédios, por exemplo, porque isso também pode dar problema. Então, o paciente precisa usar um remédio rapidamente, chamado de sulfato de magnésio. Mas eu queria aproveitar essa pergunta para falar de 3 sinais de alerta para quem está tendo pré-eclâmpsia, que é a dor de cabeça, a cefaleia, os escotomas, a paciente começa a enxergar umas mosquinhas assim, e a epigastralgia, ou seja, dor no estômago. Esses 3 sinais são sinais de gravidade e a gente deve tomar todo cuidado porque a paciente pode convulsionar. Então, se você está tendo esses 3 sinais, ou tem alguém que está com pressão alta em casa e está com esses 3 sinais, ir imediatamente no pronto-socorro. Existem outros sinais, por exemplo, pressões muito altas, acima de 18/11, também são sinais de que ela pode convulsionar. Então, se você mediu a pressão e estiver muito alta, mais importante ainda é você ir rapidamente para um hospital de retaguarda, tá bom? A segunda pergunta é bem interessante, que tem como prevenir a pré-eclâmpsia? Pessoal, existem alguns estudos que sim, né, principalmente duas intervenções principais, que é o uso de cálcio numa dosagem adequada e o uso de AS, 100 mg de ácido acetilsalicílico, ali mostraram uma profilaxia primária para pré-eclâmpsia. Mas vou falar uma coisa sincera, assim, o mais importante é realmente fazer um bom pré-natal, acompanhar a pressão durante o pré-natal e agir adequadamente quando você tiver a pressão alta, com os remédios para tratar a pressão e assim por diante, tá bom? E muitas vezes, uma vez estabelecida, ela realmente não tem retorno, ela só piora, e tem que torcer para isso acontecer às vezes um pouco mais para frente da gestação. Vamos para a última pergunta de hoje sobre pressão alta na gestação. Ela perguntou o seguinte: doutora, a minha pressão oscila em muito, 12, 13, 14. Medo de engravidar, sou tentante, posso engravidar mesmo assim? Pessoal, é muito interessante a pergunta, porque a gente sabe que pessoas saudáveis fazem gestações saudáveis. Então, se você está com dúvida se você é hipertenso ou não, a primeira coisa é realmente fazer o diagnóstico. E não fazer o diagnóstico sozinho. Existem mecanismos na cardiologia para fazer o diagnóstico para ver se você é hipertenso ou não.
Um dos principais é o mapa. O que é o mapa? A gente coloca um aparelho no braço da paciente, ela fica 24 horas medindo a pressão. E a gente consegue olhar se a sua pressão arterial média, se você tem uma pressão alta só quando você está estressada, ou se você tem a pressão alta só quando você vai medir a pressão. Existem pessoas que sobem um pouco a pressão quando vão medir a pressão. E esses diagnósticos assim feitos pelo cardiologista são bem importantes para saber se você é hipertensa ou não. Se você for hipertensa, você já começa a tratar, você começa a tomar os seus remédios, você fala para o cardiologista que você quer engravidar, existem alguns remédios que a gente não usa na gestação, e aí você melhora a pressão, engravida com a pressão controlada, você não vai ter fator de risco nenhum, tá bom? É isso aí, pessoal. Pelo vídeo de hoje era isso. Queria agradecer demais vocês que mandaram as perguntas aqui sobre pré-eclâmpsia. Fica de olho na pré-eclâmpsia, não é uma doença simples, ela realmente precisa de ajuda, a gente precisa divulgar o que é pré-eclâmpsia. Recentemente, há alguns meses ou anos atrás, a gente teve uma grávida, né, que foi pro casamento e falou: doutor, eu preciso ir casar e volto pro hospital. O médico falou: não vai casar. E ela foi pro casamento, que estava tudo pronto, festa, a gente sabe disso, e ela acabou falecendo com pressão alta no casamento. Então foi uma história muito triste, mas a gente tô trazendo essa história de novo para dar importância da síndrome de pressão alta na gestação. Ela realmente é bem importante, tá bom? Pessoal, se inscreve no canal, por favor, e eu vejo vocês aí nos próximos vídeos. Valeu!